Os grupos empresariais EPR e CCR Rodovias estão disponibilizando diversos serviços aos usuários das rodovias que fazem parte dos 2 lotes, tanto no lote 3, administrado pela CCR, quanto no lote 6, de responsabilidade da EPR. Os motoristas vão contar com socorro médico e guinchos leve e pesado. Além disso, também foram disponibilizados pelas 2 concessionárias viaturas de inspeção de tráfego. As empresas ainda informaram que algumas obras de recuperação de pavimento, sinalização e drenagem já foram iniciadas. Lembrando que o lote 3 abrange 569 quilômetros de rodovias no Paraná, com trechos das BRs 369, 373, 376 e também das BRs 090, 170, 323 e 445. Já o lote 6 das rodovias integradas do Paraná é composto por trechos das rodovias BRs 277 e 163 e também das rodovias estaduais 182, 483, 180, 280 e também 158. E falando sobre a nova concessão, o Jornal da Manhã Paraná recebe agora aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente da concessionária EPR, Marcos Moreira. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, a gente acabou de trazer a informação, inclusive, desse início, né, de mais uma etapa operacional envolvendo mais trechos de rodovias. Qual deve ser, então, a expectativa, visto que você já tem experiência com outro trecho também de pedágio aqui do Paraná nesse novo modelo? Já agora, a partir da 0 hora de hoje, nós começamos os serviços operacionais no lote 6. O lote 6 é a EPR Iguaçu e é o maior lote do maior programa de concessão de rodovias da América Latina. A gente tem 660 quilômetros. E nesse trecho a gente vai fazer 460 de duplicação, as tão esperadas duplicações da BR-277 entre Foz do Iguaçu e Prudentópolis. E os serviços agora já vão atender com ambulância, com guincho, com a inspeção de tráfego, caminhão boiadeiro, caminhão-pipa, tudo isso conectado no centro de controle operacional. Trecho Cascavel a Pato Branco, que nunca esteve sob concessão de rodovia, né, sob o regime da iniciativa privada, já vai receber esses serviços e vai ter aí um novo ciclo pela frente. E aí a cobrança da tarifa nesse trecho começa quando? São 2 momentos, Carlos, desconectados, né? O início da operação, da assinatura do contrato que aconteceu aí publicado no dia 28 de abril, nós teríamos 30 dias para começar já o serviço. A gente já estava com isso tudo pronto desde o começo do ano, organizando a empresa, montando, trazendo todos os equipamentos aí, as viaturas. Então a gente iniciou a 0 hora de hoje, já com alguns dias adiantado, e a cobrança depende agora desse avanço dos trabalhos aí na rodovia, nos trabalhos de pavimento, sinalização, roçada, limpeza de dispositivos de drenagem, e a NTT vai acompanhando a maturidade desse serviço para depois decidir aí pelo início da cobrança. E como é que vocês têm percebido, né, já com a experiência anterior do outro trecho, do outro lote que também administram, né, esse retorno e a percepção da população? Que a gente sabe que foi melhor, né, a entrada do pedágio do que aquele período em que nós nada tivemos para fazer o atendimento. Anteriormente também existiram escândalos, paranaense completamente traumatizado com aquele modelo de concessão que pagou por coisas que não saíram do papel. Então, naturalmente, a gente entende que quem dirige pelas estradas pagando pedágio tem um olhar atento e uma cobrança muito firme em relação a que as coisas previstas dessa vez saiam do papel, né? À medida que os apontamentos vêm acontecendo, os entraves vêm acontecendo, qual é o termômetro da concessionária para as respostas das críticas e dos problemas que os motoristas apontam? A gente já está aí há 1 ano e 2 meses administrando o lote 2, também um lote muito importante aqui. A EPR Litoral Pioneiro atende Curitiba, Paranaguá, e de Ponta Grossa até Jacarezinho, também conectando Sengés e a cidade de Cornélio Procópio. Lá são 600 quilômetros. E o primeiro ano é o dos trabalhos iniciais. A gente faz um esforço muito grande para trazer de volta aí a condição de trafegabilidade do pavimento, ou seja, sem buracos, sem trilha de roda, sem defeitos no pavimento. Recomposta toda a sinalização, as faixas e as placas, as taxinhas, né, aqueles olhos de gato que vão na rodovia. Isso tem uma diferença muito grande, foram todos repostos. Os dispositivos de segurança do tipo guardrail, barreiras de concreto, todas elas são refeitas. E a questão das drenagens. Então, durante esse ano inteiro passado, a gente teve muito trabalho. Aí 1 ano para atender 600 quilômetros, mas nós conseguimos devolver isso para as rodovias. E essa percepção é sentida já pelo usuário. As rodovias já estão melhores,
as pessoas entendem isso, já começam a se preparar para receber os grandes investimentos, que já começam a partir desse ano. Esse é o ponto, né? As pessoas cobram também a questão das grandes obras, duplicações, né? E as obras, digamos assim, de maior vulto, que foram aquelas que já pagamos e ficaram para trás. Elas sairão do papel no cronograma? Sim, sairão. Esse primeiro e segundo ano é para que a gente possa fazer o licenciamento ambiental, que são licenciamentos complexos, mas a gente já está com tudo em dia, para fazer os projetos, encaminhar eles para a NTT para aprovação também em dia. Então, provavelmente, até o final do ano, a gente já esteja entrando aí nos trechos para poder fazer as primeiras entregas. No terceiro ano do lote 2, até o final do terceiro ano, ou seja, fevereiro de 2027, nós temos que ter entregue já a terceira faixa aqui de Curitiba, ali do Jardim Botânico, até próximo à fábrica da Renault, e as duplicações entre Jacarezinho e Cambará e Jacarezinho a Santo Antônio da Platina, um trecho muito importante já do estado. E depois disso, a cada ano, já vem aí as entregas até o final do 7º ano. Então, tudo no início do contrato. Marcos, eu costumo dizer aqui que parece inadmissível que o Paraná, que tem Foz do Iguaçu como segundo maior destino turístico do país, ficando atrás só do Rio de Janeiro, as pessoas têm que chegar primeiro lá de avião, e nem todos conseguem pousar lá pelo limite da pista, claro que aí não é um assunto da EPR, mas se você for pela estrada, é uma rodovia perigosa, mão simples, né? E aí, claro, desanima um turista ter que alugar um carro, descer aqui em Curitiba e pegar aí quase 600 quilômetros, muitos desse trecho em mão simples. E nossa audiência fala muito sobre isso. Essa duplicação, a gente vai ver de Guarapuava, que é o trecho, né, até Foz do Iguaçu. De fato, sai essa duplicação, vamos chegar em Foz do Iguaçu com tudo duplicado. E quando a gente consegue falar para nossa audiência que estará pronta e entregue essa obra? É o maior volume, como eu disse, Carlos, em investimentos desse programa. Serão 460 quilômetros de duplicação. E como essas obras serão distribuídas? Também, como o contrato aqui, primeiro ano e até um pouco do segundo, a gente precisa concentrar em licenciamento e projeto. E são 3 grandes segmentos ali, se a gente puder dividir. Foz do Iguaçu a Cascavel, Cascavel a Guarapuava e Cascavel até Pato Branco. Então, em cada um desses subtrechos, vão ter entregas já a partir do terceiro ano. Então, é distribuído para que não fique um trecho só recebendo os investimentos e em detrimento do outro. Então, a gente já vai perceber a partir do terceiro ano trechos em duplicação e aqueles que são mais sensíveis, aqueles que demandam mais atenção ou até para poder aumentar a segurança e a fluidez. Então, como é um volume muito grande, até é quase que, do ponto de vista da engenharia, impossível entregar tudo isso em menos de 9 anos. É possível que esse cronograma vá se estendendo, é possível que ao longo do tempo a gente consiga ter algum ganho, mas em breve já vai ser percebida essa diferença para a gente trafegar nesse trecho que por muito tempo ficou, de fato, sem os investimentos necessários para escoar a safra, escoar a produção agrícola daquela importante região do Paraná. E dentro desse desenho do pedágio, né, foi dito também sobre a questão da internet para as pessoas e também o free flow. Como é que andam esses 2 pontos, né? Porque isso foi muito batido no momento da modelagem para ter adesão popular em relação ao novo formato de pedágio. Nós temos que, em cada um desses contratos, até o final do terceiro ano, ter todo o trecho coberto com o sinal de internet. Num primeiro momento, o contrato trazia a solução via Wi-Fi, que já estava em experiência em contratos anteriores da NTT, e agora já evoluiu para o 4 ou 5G. Então o sinal vai ser mais forte nesses trechos. E também, nesse mesmo prazo, a cobertura por câmeras de todo o trecho. A gente vai ter a capacidade de rapidamente já observar algum evento, algum acidente e mandar o melhor recurso para aquele momento. Então a gente em breve vai ter essa solução, né? A gente já vai perceber essa solução. O free flow também, aquela passagem do trecho, para quem não conhece, né? Como se fosse um pórtico ali em que a pessoa não precisa parar para ter a cobrança do pedágio. Passa, o portal ali faz a leitura da placa e vem a cobrança. Isso vai ter também, né, nesses trechos que a EPR administra? Posso dizer que sim. Os nossos estudos agora para o lote 6, nesse segmento de Cascavel a Pato Branco, que nunca teve praça de pedágio, nós já estamos estudando e é a solução até agora,
melhor vai ser em Free Flow. São 3 praças de pedágio naquela região, uma em Pato Branco, outra em Ampere e outra em Lindoeste. Então a gente já está com o estudo e a solução será provavelmente a do Free Flow. Então, e há uma curiosidade, né? A Federação das Indústrias do Paraná já avisou que pretende lançar uma ferramenta, né, que se chama, acho que, Observatório dos Pedágios. Não foi feito o lançamento oficial ainda, mas é praticamente um Google dos pedágios do Paraná, onde você consegue acompanhar em tempo real, né, até com fotos atualizadas a cada 5 dias via satélite, o andamento de obras, o valor do trecho, a questão da tarifa. Como é que o senhor avalia, né, esse acompanhamento em relação à fiscalização do trabalho das concessionárias? O controle pela sociedade tem sido bastante efetivo e vários canais de controle. A gente tem a NTT, que é o nosso órgão regulador. Você tem aqui a Secretaria de Infraestrutura, que acompanha também o andamento das obras. Tem a Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar, a comissão especial aí que tratam desses assuntos, eles estão muito presentes. Você tem a comissão tripartite já instalada nos primeiros meses, que é concessionária, NTT e diversos representantes da sociedade, dentre eles a própria FIEP, e agora também mais essa ferramenta de transparência. Inclusive, na última reunião que tivemos com o representante da FIEP, nós nos colocamos ao total dispor para que eles possam receber todas as nossas informações para colocar nessa ferramenta. É importante que eles tenham essa visão, são grandes destinatários desses serviços, né? As indústrias no Paraná. Então, é uma atitude que a gente acha bastante interessante e a gente vai contribuir para que ela tenha o maior número de informação possível. Marcos, e esse trecho aqui, a gente vendo agora aqui, a EPR pegou 2 filé mignon, né? O trecho lá até Foz do Iguaçu e também aqui do litoral. Digo filé mignon pelo volume ali de caminhões e carros que passam, de usuários que vão fazer uso aí dessa rodovia. Como é que está a previsão para essa obra de ampliação ali da capacidade aqui na Serra? Porque é um trecho extremamente complicado de fazer a obra, um trecho muito sinuoso, você tem um meio ambiente ali, uma mata nativa, é difícil também ter esse aval ali das autoridades ambientais e principalmente a questão do tráfego, né? Muito caminhão, ali a gente viu, por exemplo, a obra para conter aquele deslizamento, você tinha uma pista só e que você praticamente interditava toda a rodovia. Como que a EPR pretende fazer essa obra? O que está previsto em contrato para esse trecho Curitiba-Paranaguá? E quando a gente vai ter aí uma mudança ali, um aumento da pista ou da capacidade? O que está previsto em contrato? Esse segmento, de fato, sim, é o mais sensível do ponto de vista ambiental e de engenharia, sem sombra de dúvida. E os investimentos, eles são feitos assim a cada ponta, né? A gente vai entregando daqui de Curitiba a partir aí do meio da serra e de Paranaguá, lá dos 2 acessos ao porto, no mesmo sentido. Então, o último ano é o encontro ali da serra, onde a gente precisa ter aí uma atenção especial do ponto de vista de licenciamento. Ali vai ser necessário um EIA-RIMA. Porém, nós já com as nossas equipes de engenharia, escritórios especializados em projetos, a gente vem avançando nessas soluções e existem algumas discussões, algumas ideias, algumas iniciativas aqui de setores importantes da sociedade do Paraná que discutem ou provocam uma ideia de uma terceira pista, ou uma pista que tenha aí uma capacidade mais rápida de fluidez e a gente não fique restrito ao segmento da 277. Uma última pergunta, rapidinho, nosso tempo está acabando, mas é interessante saber como vai ficar a tarifa no fim das contas, né? Depois de toda essa obra. A gente sabe que para muitos ouvintes isso ainda não é uma resposta clara, as pessoas esperam as obras, serão longas, mas ainda assim a tarifa será justa ou terá uma elevação em razão do trabalho que foi feito pelas concessionárias? Nesse momento ainda não. A partir das grandes entregas, em alguns anos, quando a gente completa segmentos, é possível que tenha aí alguns degraus tarifários, mas enquanto isso não acontecer, não tem aumento. Porém, o que mais chama atenção nesse novo modelo é a questão da justiça tarifária, o modelo que foi colocado nesse contrato. Você tem 2 descontos bastante significativos. O DBT, que é o desconto básico de tarifa, de 5% já na primeira passagem, para quem usa o TAG, né? Qualquer uma das etiquetas aí, sem parar, Veloy, Connect Car, sem prévio cadastro. Então a pessoa na primeira passagem já tem mais 5% de desconto, todos os veículos. E depois os veículos de passeio,
né, caminhonetes, vans, veículos leves, tem o desconto progressivo que chama DUF, desconto de usuário frequente. A cada passagem vai reduzindo o valor da tarifa. Então, quem mais usa, menos paga. Quem faz uso da estrada para ir trabalhar ou para estudar, vai pagar a tarifa menor. E isso já foi bem absorvido pela sociedade. Em alguns casos, chega a 75% na média das 30 passagens no mesmo mês. Olha, quero agradecer imensamente aqui o diretor-presidente da EPR, Marcos Moreira. Muito obrigada, Marcos. Mas vamos segurar ele aqui para a live, né? Vamos para o pessoal da live, nós vamos agora estender um pouquinho a entrevista aqui, porque tem muita pergunta envolvendo pedágio, mas, claro, agradecemos aqui na FM a presença do Marcos Moreira, que veio dar esclarecimentos aqui importantes sobre esse tema muito sensível para o paranaense, que é a questão do pedágio. Então é isso, a gente vai para o YouTube agora aqui na FM, voltamos em instantes. Até já. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para conversar com a nossa audiência no YouTube. É o seguinte, ó, recebi aqui uma mensagem da Beatriz Frener. Quem puder, deixa o like. Deixou aqui o comentário e a mensagem para pedir o like para os ouvintes. Rapidinho, enquanto a gente segue aqui com a entrevista com o diretor-presidente da EPR, Marcos Moreira. Marcos, a gente falava sobre a tarifa, né? Que nesse momento nada vai acontecer. Alguns degraus tarifários podem vir lá à frente, mas isso deve provocar uma transformação em relação ao resultado dessa tarifa, a ponto de ficar fora da realidade, muito alta, ou há essa questão da justiça, como você colocou ali apontando? Em todos os comparativos que a gente faz sobre a tarifa do modelo anterior, do ciclo anterior de concessão, com as novas tarifas atualizadas aí nas mesmas bases, em todas os cálculos que a gente faz, tem gente que usa um tipo de atualização, tem gente que usa outro, em todos você tem uma redução de tarifa aí da ordem de mais ou menos 20%. Algumas praças mais e outras menos. Porém, você tem um volume de investimento muito grande no início desses contratos. Ele não é distribuído ao longo dos 30 anos. Então você tem no lote 2 7 anos para cumprir 85% do programa do valor de investimento, ou seja, tudo duplicado, né? A partir de Jacarezinho até Ponta Grossa e depois a terceira faixa aqui na 277. E você tem a questão dessas entregas, então precisa corresponder a essas tarifas. Então você tem tarifa menor sempre em qualquer cálculo que se faça e os investimentos muito rápido. A gente vai perceber esses investimentos muito rápido. E não é exclusividade só desses dois lotes. Todos os lotes aqui do Paraná, a decisão foi de tudo duplicado. O Sérgio Bruniolo estava falando na nossa live aqui, Marcos, sobre a questão da duplicação da 277, está perguntando se tem aí previsão de construção de túneis ali na Serra do Mar de Paranaguá, em Guarapuava. Tem alguma previsão de túnel? É exatamente isso que a gente comentou há pouco. A gente está se debruçando sobre esses dois desafios, Serra do Mar aqui e Serra da Esperança na 277 lá na região do Guarapuava. E a gente precisa já ter essas soluções de engenharia já mais complexas para que a gente possa enfrentar isso aí. Pode ser que tenha? Sim, a gente não descarta túnel, a gente não descarta o viaduto, ali a rampa é muito acentuada, a condição da serra é delicada, né? Você tem ali aquelas encostas com ângulos muito acentuados, então sim, a gente está estudando soluções dessa natureza. Agora, Marcos, muita gente, quando a EPR venceu o lote 2, muita gente se perguntou sobre o valor do desconto, né? Foi 0,008 daquela tarifa básica que o governo botou em edital. Por que esse valor tão pequeno? Poderia ser mais? Veja, isso demonstra que a construção do lote, né, dos investimentos para esse lote, que são muito robustos aí, se você pegar o total é de quase 14 bilhões de reais, e a tarifa, né, a projeção dessa tarifa, quem fez essa estrutura, a NTT, TCU, e com grande contribuição aqui da Secretaria de Infraestrutura e outras parcelas da sociedade do Paraná, indica um acerto exatamente do que era a obra e a tarifa. Né? Você tem ali uma precisão muito grande. Inclusive até existia aí um risco desse lote não ter nenhum participante. Mas como nós tivemos o lote 2 aqui, nós tivemos um ambiente regulatório sério,
né? Tivemos um adicional aí na decisão de enfrentar aí o leilão do lote 6. Então acho que tem uma aderência muito grande do que é previsto de obra e a previsão da Receita. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Marcos Pereira aqui, diretor da EPR. Muito obrigado pelos esclarecimentos e sempre à disposição aqui a Jovem Pan. Obrigado mais uma vez. Vamos voltar para a FM.